A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 12ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para registrarem suas presenças. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, tendo em vista que nós temos aqui uma comissão grande de trabalhadores e funcionários da prefeitura, eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse sobre a pauta da sessão extraordinária e se contempla o projeto dos dentistas, para poder esclarecer quem está aqui. Sim, vereador. Na pauta da extraordinária está o projeto dos dentistas, né, que favorece toda a categoria. Estamos recebendo aí os dentistas aqui, todos são bem-vindos. E essa articulação política que está acontecendo na casa é justamente para favorecer a categoria que encontra-se presente aqui. Porque na ordinária, vereador, tínhamos vários projetos que podem aguardar, não há necessidade de urgência, e todos os vereadores têm o direito de usar a fala. Então, se a gente ficasse votando outros projetos, outros requerimentos, poderia prolongar muito tempo e não chegaria na pauta dos dentistas aqui presente. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Alexandre Dentista. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Boa tarde a todos, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu quero parabenizar a todos os cirurgiões dentistas que trabalham na Prefeitura de Guarulhos e agradecer a presença de todos vocês pela luta de vocês por essa causa que nós vamos votar daqui a pouco. E eu estou nessa luta com vocês, não só por ser dentista, porque eu conheço a causa. Um descaso com essa categoria há 35 anos, porque até então o cirurgião dentista tinha o mesmo salário do médico. Então, depois dessa injustiça, nós começamos uma luta. Começamos juntos, lutamos juntos e venceremos juntos, tenho certeza disso. Então, eu só tenho que agradecer a presença de todos vocês, agradecer a luta de vocês junto com esse vereador. Foi muito importante, tá? E eu estou defendendo isso aí. Juntamente, tenho que agradecer o prefeito Guti, porque muitos não acreditaram que isso pudesse acontecer. Eu sempre acreditei, primeiro, eu tenho muita fé. Segundo, eu sempre tive o apoio dos colegas, dos cirurgiões dentistas que trabalham na prefeitura, também dos dentistas da APCD, da POPG, sempre tive esse apoio, por isso que eu sempre tive fé. E também sempre acreditei no prefeito Guti, é um homem de compromisso, um homem de palavra, que disse que isso iria acontecer. Então, gostaria mais uma vez agradecer também ao prefeito Guti por ter conseguido, nesse momento tão importante, para esses trabalhadores, porque realmente é um descaso muito grande. Foram 35 anos de lutas junto com vocês, alguns de vocês nem estavam na prefeitura ainda, e eu venho há muito tempo lutando por isso. Inclusive já trabalhei na prefeitura, eu sei na época outras reivindicações também, porque a gente trabalhava em 87, ali não tinha luva para trabalhar, no auge da AIDS não tinha luvas para trabalhar, e nós sempre lutamos por melhorias, por valorização da odontologia. E tenho certeza que isso vai ser muito importante para a valorização salarial de vocês, para a valorização profissional de vocês, porque eu sei que vocês cuidam com todo empenho, com todo carinho e amor da saúde da saúde bucal da população de Guarulhos. E claro que, vereador Gilvan, todos sabem que a saúde começa pela boca. Então, por isso que é importante esse momento histórico que vai acontecer já já nessa casa. Muito obrigado pela presença de vocês. Pela ordem, presidente. Pelo 5. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador Romildo Santos, pelo artigo 151, vereador.
Senhor presidente, na realidade, eu queria até o doutor Alexandre Dentista aqui do meu lado, aqui, doutor, né? Não tem ninguém que luta há anos pela categoria dos dentistas. Aqui nós somos em 34 vereadores, mas pela profissão dele, dentista, ele sempre, eu já presenciei várias vezes lá com o prefeito Guti, com o governo, lutando para a categoria de vocês. Eu acho mais do que justo e tenho certeza que essa casa vai votar. Não vou me estender muito, o que a gente falar aqui, tudo que a gente falar, a gente não tem que falar muito, a gente tem que votar a favor de vocês, graças a Deus, ao Guti e ao Alexandre Dentista aqui que luta por vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado. Parabéns, viu? Parabéns. Uma luta de décadas, né, gente? Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Item primeiro, leitura e deliberação do projeto de lei 1264/2023. Estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirijam-se aos terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação. Considerado. Pela ordem, senhor presidente. Solicito as lideranças partidárias do Cidadania, DC, Patriota, PDT, PP, PSC, PSD, PSDB, PT e Republicanos que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, sendo que os partidos que possuem um único representante estão automaticamente indicados, devendo manifestar-se no caso de declínio. LDO, vereador. Questão de ordem, vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, para justificar a ausência da vereadora Vanessa de Jesus, a mesma se encontra numa consulta médica. Registrado, vereador. Item 2 ao senhor secretário para leitura. Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Declinando sobre a comissão, a questão da comissão. Registrado, vereador. Tá bom. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pela ordem, presidente. Vereador Quero Wellington Bezerra. a questão da comissão declinar pelo PRTB. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Vereadora Pela Sandra. comissão, indico o vereador Sérgio Magno. pelo Registrado, vereador. Sérgio Magno, Patriota. Pelo PP, eu, Márcia. Registrado, vereador. Pelo PP, vereadora Márcia Tasquete. Presidente, pelo PT, apesar da insistência do vereador Marcelo Seminaldo em participar, nós vamos indicar a vereadora Janete. Registrado pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e vereadora Janete, indicada. Republicanos, este vereador. Vereador Jaime Júnior. Jaime Júnior. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Como líder do partido, senhor Questão presidente, de ordem, só um minuto, vereador. Pelo PSD, eu indico esse vereador. São dois vereadores do PSD? Um só, vereador. Eu indico esse vereador, presidente. Vereador... O senhor Luiz está quase morrendo do coração para não ser indicado, senhor presidente. Vereador Romildo Santos. Da outra vez ele me pelo deu o balão, PSD. senhor presidente. Pelo PSD. Registrado, vereador. Presidente, por esse partido, DC, vereador Rafael Acosta. Pelo DC, vereador Rafael Acosta. Registrado, vereador.
Item segundo ao senhor secretário para leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. O PSB tem assento nessa comissão? Sim, vereador. Indico este vereador. Registrado. Wesley Casaforte. Item segundo ao senhor secretário para leitura. Item segundo. Leitura e deliberação da primeira discussão e votação do projeto de lei 1580 de 2023. Cria o escritório de representação do município de Guarulhos em Brasília, na estrutura da Secretaria de Governo Municipal. Altera a Lei 7.550, de 19 de abril de 2017, no que concerne à estrutura organizacional da administração direta do município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, vereadora, só um minutinho. Senhor presidente, só refazendo aqui o item 2. Leitura e deliberação do projeto de lei 1580 de 2023. Cria o escritório de representação do município de Guarulhos em Brasília, na estrutura da Secretaria de Governo Municipal. Altera a Lei 7.550, de 19 de abril de 2017, no que concerne à estrutura organizacional da administração direta do município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Pela ordem, senhor presidente. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete. Eu gostaria de encaminhar. Questão de ordem, vereador. Sim, encaminhar. É só para indicar pelo Podemos, PSC Podemos, esse vereador. Registrado, vereador Geraldo Celestino. Obrigado, presidente. Vereadora Janete Rocha Pietá, para encaminhar. Sim. Normalmente, quando é deliberado, a gente não encaminha. Eu, inclusive, conversei com o presidente que a pauta, o primeiro item da pauta da extraordinária, que nós aceitamos que ela fosse direto para a extraordinária, deveria ser o projeto dos dentistas, porque já é a segunda votação e, com todo respeito ao prefeito, a casa está votando por unanimidade. Não é apenas um vereador não ganha, é a casa. Eu acho que a pauta... Os senhores poderiam... Eu acho que a pauta deveria ser o primeiro item, porque aí os senhores dentistas que já sofreram há tantos anos e que é fundamental, deveríamos logo aprovar e vocês ficarem tranquilos, porque essa casa, os 34 vereadores e vereadoras vão votar a favor. Agora, por que que eu me inscrevi? Porque eu acho muito estranho esse projeto. Esse projeto, a meu ver, primeiro porque o governo está alterando uma estrutura do próprio governo. Segundo, eu considero que ter uma representação aqui de articulação política com Brasília, com o Mercosul, com a África, com a Europa, com todos, isso é correto. Agora, criar e é muito interessante, porque cria um escritório, portanto, vai ter uma estrutura física. Eu não sou contra se criar uma secretaria agora, faltando 2 anos. E interessante que no governo anterior, que ele era muito ligado, eu digo sempre que é um filho do governo anterior, não criou esse escritório. Por que está criando? Será o quê? Eu acho que, em primeiro, ele já está querendo treinar para 2026, quando nós temos na cidade o deputado federal Alencar. Eu acho que tem que criar uma estrutura aqui, mas não só para Brasília.
essa estrutura deveria ser de assuntos internacionais, porque Guarulhos, como a segunda cidade do estado, tem que fazer relações com o Mercosul, tem que fazer relações com a África. Então, por isso eu estou discutindo. Vou votar para ir para as comissões, sim, mas já adianto que eu vou estabelecer um debate muito grande nessa questão. Para encaminhar, presidente, Para encaminhar, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, a vereadora Janete Pietá, ela faz alguns discursos, às vezes, que até chateia os vereadores. A gente tem que reconhecer o trabalho do vereador Alexandre Dentista junto à categoria dos dentistas. Isso é verdade, mas sempre quer puxar, né, para o lado de todos. A gente tem que reconhecer e respeitar cada um dos 34 que estão aqui, vereador Celestino. Essa é a verdade. Falando agora, senhor presidente, sobre a criação, né, desse escritório lá em Brasília, é porque nós não temos nenhum deputado federal que nos representa, Paulo Roberto, lá em Brasília. Essa é a verdade. Nós temos que criar, sim, um escritório para poder facilitar as emendas federais que nós recebemos aqui dos vereadores que trabalharam para alguns deputados federais, vereador Rafael Acosta, e que eles mandam para cá, como eu tive problema agora recentemente, 5 anos e 4 meses para receber uma verba federal, desde 2018, agora que nós conseguimos para poder passar essa verba, para poder chegar na cidade de Guarulhos, para poder mexer, vereador Lucas Chanches, no Orobó Micail. É uma vergonha, 5 anos e 4 meses, nós temos problema com a Caixa Econômica Federal por perca de objeto ou por alguma outra situação, Márcio Tasquete, né? Nessa situação. Então nós temos que ter, sim, vereador Alexandre Dentista, um escritório, vereadora Carminda, lá em Brasília, para poder favorecer nossa cidade no que nós lutamos junto aos nossos deputados estaduais e federais, federais lá em Brasília, para não perder, junto ao Ministério da Cidadania, né, das cidades, né, a verba para essa cidade aqui, que é a 8ª, 9ª cidade do país, vereador Jaime. 8ª, 9ª cidade do país, 2ª do estado de São Paulo. É inacreditável a gente não ter ainda um escritório para poder representar a cidade de Guarulhos. Então o prefeito Guti está certo, sim. Nós temos que ter, sim, porque nós temos nossos motivos, nossas razões. Cidade de Guarulhos é o maior aeroporto internacional da América do Sul. Nós temos 4 grandes rodovias que passam aqui por essa cidade. A economia aqui é muito importante. Então ver uma vereadora que foi deputada federal falar uma situação dessa, eu fico triste. É sinal que faz política com o fígado, não faz política com a razão. Quando você faz política com a razão em prol da população, faz diferente. Sabe o que é isso? É o contrário. Não é o que ela disse aqui, que o prefeito está pensando em 2026. Ela não está pensando, ela está pensando em 2024, mais perto. Que o marido dela seja eleito, ou que outro, que é deputado federal, que não olha por Guarulhos, seja eleito. É uma vergonha o que ela está falando aqui. Então, queria dizer para vocês, vereador Geleia, não é fácil a nossa situação nessa cidade aqui, quando as pessoas tentam puxar com o rodo só para si próprio, para o partido deles, né? Então a gente fica triste quando menospreza um vereador dessa casa, né? E além de tudo, ainda tenta diminuir o que o prefeito municipal tenta fazer de bom para trazer, que é de nosso direito do governo federal. Essa é a verdade, né? Então, logo eu vou voltar aqui para poder falar de outros temas que eu fiquei ouvindo aqui agora há pouco, que no início da sessão falaram mal do nosso governador, do Tarcísio, que é um governador que está fazendo tremer lá Brasília. Estão pensando que ele vai vir a presidente em 2026. Então já estão querendo diminuir um homem capacitado que faz um trabalho maravilhoso em poucos meses. Nós estamos no mês de junho, não tem nem 6 meses ainda. Junho, nós estamos em maio ainda, né? Não tem nem 6 meses que ele assumiu e já está fazendo a diferença. Está fazendo muita coisa que está assustando, ao contrário do presidente, que só faz a gente passar vergonha. Só quero ver quanto que vai de verba lá para o BNDES, lá para o pessoal de Cuba, para o pessoal da Venezuela, para os portos, que o nosso Porto de Santos está parado, nosso porto ainda não recebeu o que deveria receber e melhorar o nosso porto. É fácil falar do governador, mas não é fácil falar do presidente, que só faz a gente passar vergonha.
Cadê a picanha? A salsicha R$14,99. É uma vergonha. Aí vem falar aqui do nosso governador, um presidente que, na minha opinião, não sei para que veio. Eu acho que ele deveria ter ficado em São Bernardo, já fez os 2 mandatos dele, estava bom demais. Agora vem falar do nosso governador, que em menos de 3 meses conseguiu fazer a licitação do Rodoanel Norte, ao contrário do que os outros que estavam aí, o governador e o presidente, o vice-governador, não conseguiu fazer a licitação do Rodoanel Norte da Fernão Dias até Arujá. Ele mostrou que ele tem capacidade. Isso está incomodando a esquerda do estado de São Paulo. Então, vereadora que me antecedeu, ela foi muito triste nas suas palavras, só ataca, só ataca. Se for para atacar, nós vamos atacar, vamos mostrar quem que é realmente a esquerda desse país. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. É pra bagunçar a sessão. Se é pra ir, já quer. Já tô respirado já, meu amigo. Aqui eu não preciso respirar, não. Porque certas respostas são muito fáceis de dar. Questão de ordem, vereador Maurício. Eu quero tá encaminhando, presidente? Para encaminhar. Então, se tá encaminhando, eu vou encaminhar, porque senão eu ia discutir também. Porque depois de tanta besteira que a gente escuta nesse microfone, tanta besteira, a gente fica até meio atordoado, né? O cara falar que o governador do estado é bom, ele acabou de falar que não faz mais o trevo de Bom Sucesso. Tá falando lá, tá declarado, Tarcísio não fará o trevo de Bom Sucesso. Ele se preocupa muito com a cidade de Guarulhos, né? Aonde que foi ainda que o presidente da República acabou de anunciar diminuição do GLP, do gás de cozinha. Sabe aquele gás que no governo passado as pessoas estavam usando álcool para cozinhar? Quando podiam cozinhar, porque não tinham carne, estavam comendo osso. Vocês, por favor, aí, vocês estão só atrapalhando meu pensamento. Então, assim, presidente, aqui, ó, eu não consigo ouvir eu mesmo. Peço aos senhores vereadores aqui que estão na parte de trás permanecer em silêncio. Tem vereador na tribuna, por favor. Tá garantido o tempo, vereador? Obrigado, presidente. GLP, todo o país está comemorando. GLP mais barato, diesel mais barato, gasolina mais barato, óleo de cozinha mais barato, alimentação mais barato, caiu o preço da cesta básica. E aí vem falar o que aquele presidente está fazendo lá. Está fazendo tudo o que o Bolsonaro não fez. Está fazendo tudo o contrário do que o Bolsonaro fez, que foi acabar com o Brasil. Vim falar para mim de Tarcísio. Agora, eu vou me abster dessa votação. Sabe por quê? Porque o incompetente do prefeito de Guarulhos e de sua gestão, ele tirou essa agência de lá. Ele tirou a nossa gabinete lá em Brasília. Porque não precisava. E na época do Bolsonaro não teve coragem de colocar um gabinete lá, porque não era um governo democrático. Não era um governo que discutia com nenhuma cidade. E agora vem falar aqui, eu vou votar, eu vou me abster. Se ele retirou, por que ele quer agora de volta? E por que agora? Assim como o Tarcísio falou que ia arrumar o trevo de Bom Sucesso e não arrumou. Agora vai arrumar depois de 2025. Por quê? É promessa de campanha novamente? Para enganar os guarulhenses, como o prefeito de Guarulhos e o governo de Guarulhos tem enganado durante esses 6 anos? É assim que vai continuar fazendo? 7 milhões! 7 milhões! 7 milhões nos últimos 2 meses com propaganda. E cadê o aumento digno para os professores? Cadê o aumento digno para a Guarda Civil Metropolitana? Cadê o aumento justo para os servidores todos? Cadê a segurança nas escolas? Cadê o leite, vereador? Cadê o leite, vereadores? Cadê o leite? Que é 1 quilo de leite e está retirando 200 gramas da boca das crianças. É esse o governo que você está defendendo? Que vocês estão defendendo, vereadores e vereadoras? É esse que tira leite da boca das crianças? É esse que não tem segurança nas escolas? É esse que tirou o alimento também das escolas? Que até agora não deu uniforme? Que até agora ainda não deu material escolar para as crianças? Que a saúde pública está um caos? Está investigada pelo Ministério Público? É esse o governo que está defendendo, vereadores, vereadoras? É esse? Que esse governo não defende de jeito nenhum. Esse governo acabou com o Guarulhos, assim como o Bolsonaro acabou com o país, e assim como o Tarcísio está acabando com o governo de São Paulo.
Vai acabar com o Estado de São Paulo. Está querendo agora privatizar a Sabesp. Vocês gostam de privatização e nenhuma delas funciona. Não está funcionando em Guarulhos, falta água na cidade. Falta ou não falta? Eu pergunto aqui todas as vezes. No seu bairro não está faltando água? Nunca falta água? Acabou com o problema da água? Porque essa Sabesp era para acabar com o problema da água e não acabou. E agora o Tarcísio quer terceirizar a Sabesp, quer privatizar a Sabesp. Esse tipo de governo realmente não dá para defender. Pode falar alto, pode gritar, pode espernear, só que o gás de cozinha está mais baixo. Trabalhadora está pagando o gás de cozinha mais baixo. Trabalhadora está pagando o alimento mais baixo. Está pagando o óleo de cozinha mais baixo. Está pagando o diesel. Voltou a andar de carro. Né? Porque agora tem dinheiro para comprar por gasolina. Isso você vê todo lugar, todo mundo falando bem disso. Agora, para um vereador, para uma vereadora que não sabe que falta água na cidade, realmente, como é que vai saber o que está acontecendo no resto do país se não sabe nem o que está acontecendo na sua própria cidade? Não sabe o que está acontecendo na sua cidade. Não sabe que não tem ambulância do SAMU. Por que não veio aqui fazer esse debate aqui, ó? Não sabe que não tem... Vereador Paulinho, não sabe que não tem ambulância do SAMU. Não sabe que não está faltando água na cidade, porque tem água em todo lugar. E aí quer falar do presidente da República, quer falar do Estado de São Paulo, não conhece nem a própria cidade onde legisla. Não conhece a própria cidade onde legisla. Não anda nos bairros. Então, eu vou votar, e a bancada do Partido dos Trabalhadores votará, nós vamos nos abster justamente por causa disso. Primeiro o prefeito tirou. Agora o prefeito quer repor. Um ano antes das eleições. Assim como o governador do estado está fazendo com o Trevo de Bom Sucesso. Ia resolver antes da eleição dele. Agora, como vai ter eleição ano que vem, então ele segurou para depois, para fazer nova promessa que vai entregar o Trevo de Bom Sucesso. Eu duvido que qualquer um desse governo viva de promessa. Como disse, a propaganda é a alma dos negócios aqui. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador líder do governo, Gilvan Passos. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, eu gostaria de pedir um acordo, tanto com a base do governo, como com a oposição, em respeito a todos os dentistas que estão sentados aqui, e eu gostaria de parabenizar a minha filha, que também é dentista, em respeito a eles é o item 6º, que nós possamos deixar tocar a sessão, que a gente possa deliberar todos os projetos, votar o projeto deles para que eles possam se retirar, voltar para o seu local de trabalho, voltar para a sua casa, voltar para os seus afazeres. E depois que nós deliberarmos, depois que nós votarmos, aí votou, limpamos a pauta, aí vamos falar pelo 151, vamos falar por liderança, vamos discutir, vamos fazer o que tem que ser feito, mas em respeito a um acordo que foi feito com todas as lideranças dessa casa, com todos os vereadores, não foi feito. Então, não foi feito com a oposição, estou pedindo agora, eu estou pedindo que a gente possa votar. Foi feito, vereadora? Tá. Bom, então eu estou fazendo um apelo para a oposição, estou fazendo um apelo para a oposição em respeito aos funcionários que aqui estão. Porque é bonito nós subirmos na tribuna e dizer que nós respeitamos, mas na hora de respeitar nós não respeitamos. Vamos falar, então, depois que terminar. Vamos terminar, vamos deliberar, vamos votar e depois sim. Porque cada vereador aqui tem a liberdade de falar o que quer. Cada vereador aqui foi eleito para falar o que defende. Eu só estou fazendo um apelo. Se for possível, um acordo, vamos deliberar, vamos votar o que tem que ser votado, depois sim. Aí cada um fala pelo 151, fala por liderança. Esse é o apelo que eu gostaria de fazer para nós podermos votar o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Eu gostaria de encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, eu só gostaria de deixar claro aqui que esse projeto que nós vamos votar hoje, nós estamos no ano de 2023. Eu estou vendo diversos vereadores da base do governo aqui, que votam aqui com o governo, tudo. Desde 2020 esse projeto está na casa. Tem 3 anos. Por que não priorizou até agora? Porque o prefeito não quis priorizar. Essa é que é a verdade. Se vocês não tivessem pressionado o tanto que pressionaram, não estaria na pauta hoje.
Saúdo aqui o vereador Alexandre, que sempre vem à tribuna para poder falar da importância dessa votação. Agora eu acho que a gente tem que colocar as coisas no lugar. Não resolve a gente tentar jogar o público presente contra uma parte dos vereadores aqui. Não cabe a nós. Até porque vai ser votação unânime. Todos os vereadores aqui, eu não ouvi nenhum vereador dizer que não votará nesse projeto. Vai ser unânime. Agora vamos devagar, porque nós estamos discutindo um item aqui que eu acho que é importante, inclusive os dentistas que estão aqui saberem. O prefeito está criando um cargo lá em Brasília para ganhar 14 mil reais. Aonde que vai despachar, vereador Geleia, esse subsecretário? O projeto não fala nada, só diz que ele vai viver lá. Ele vai montar uma banquinha, uma barraquinha, em frente à esplanada dos ministérios, para poder despachar? Está me lembrando esse tipo de política? Odorico Paraguaçu, com proposta que não cabe. Hoje você tem condições de fazer toda a gestão a partir das redes sociais, a partir de teleconferência. E nós estamos criando um cargo aqui. Talvez o que a base não queira que a gente fale nesse microfone é que está criando um cargo de 14 mil reais para pôr uma pessoa ligada ao governo lá em Brasília. Com qual desculpa? Ah, não, nós precisamos ter alguém lá. São esses mesmos que querem ter alguém lá, que durante os 4 anos do governo do presidente anterior não deu um pio, não falou absolutamente nada, não buscou absolutamente nada para a cidade. Agora que mudou o governo, vamos montar um escritório lá. Primeira pergunta que eu faço, aqui só está votando o salário. Quem que vai pagar o aluguel dessa pessoa lá? Quem que vai pagar o deslocamento dessa pessoa lá? Ou vai ter alguma outra forma de pagar? Criou mais 6 cargos de 9 mil reais. Aí chegou agora, teve um substitutivo para diminuir. Eu não ia falar nessa parte não, em respeito sim aos dentistas. Mas não vamos jogar um contra o outro não. Meu voto com os dentistas é favorável, mas não é de hoje não. É desde 2020, quando esse projeto foi protocolado aqui. Nós já estamos em 2023. Que prioridade é essa? Os agentes de apoio escolar, nós aprovamos uma lei aqui. O prefeito ficou 15 dias sem sancionar com a lei aprovada. E espero que eles não façam o mesmo que vai fazer com vocês. Que a gente aprovar, dar o nosso voto aqui e ele demorar 30, 40, 60 dias para poder publicar no Diário Oficial. Esse cargo que vai criar para Brasília, com certeza vai publicar já sexta-feira. A urgência é grande. Mas quando é para beneficiar, sobretudo, os servidores municipais, temos pressa nenhuma, com calma, vamos estudar melhor. Quero deixar meu registrado aqui, minha abstenção na criação desse cargo e meu voto, já adiantando para que eu não tenha que falar de novo aqui, o meu voto favoravelmente a essa questão dos dentistas que nos visitam. Vieram semana passada, uma quantidade menor, porque não teve uma divulgação, não estava confirmado. Hoje vieram em grande quantidade aqui. Mas é do interesse deles. Eu não quero dizer o que eles têm que fazer, se eles ficam até o final, se eles não ficam até o final. Só tenho a dizer para eles o seguinte, a urgência do prefeito é 3 anos. Para mim, isso se resolve hoje com o meu voto favorável e o voto de todos os vereadores dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador. Bom, em respeito a todos aqui, eu vou seguir o líder, vou falar bem curtinho, até mesmo a nível de informações a vocês. Respeito o vereador Edmilson, que foi falado, mas esclarecendo a vocês que devido à pandemia, de maio de 2020 até janeiro deste ano, nós não poderíamos votar nada. Então não foi essa casa, os vereadores da base, que segurou nada. Porque é muito fácil vir falar as coisas para vocês aqui. Mas legalmente, nós não poderíamos ter dado aumento de salário, não podemos ter feito isso. Então estou esclarecendo para vocês, para que escutem as coisas, mas depois também pesquisem. Nenhum vereador da base aqui segurou nada. É ao contrário. Nós não poderíamos dar o aumento. Somente a partir deste ano, de 2023, é que poderia ser votado aqui. Então, para esclarecer para todos, e é só isso, só para ilustrar, porque aqui é assim. Para jogar para a plateia é fácil. Eu quero ver na hora que eu provar o que estão falando aqui. Um abraço. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereador Dr. Alexandre Dentista. Lembrando que ainda não estamos no projeto dos dentistas, tá? Sem dúvida. Eu queria só me desculpar com os colegas de ter que falar aqui, mas em cima da fala do vereador Edmilson, queria até agradecer o que ele falou sobre os colegas, mas também deixar claro, dando continuidade ao que o vereador Lauri falou, realmente esse projeto é de 2020.
Mas não só devido à pandemia que esse projeto não veio para votação, mas também porque existia uma lei federal que não podia ter aumento salarial para nenhum servidor. Então, por isso que isso ficou parado. Mas nós tivemos um ganho de 50% de estar sendo aprovado agora. Porque em 2020, se esse projeto fosse aprovado, a primeira parcela de 10% seria para 2021. Então, nós estamos atrasados de 21 para 23. Porém, agora, em 23, que vocês vão receber a primeira parcela, vocês vão receber apenas em 5 parcelas. Em 5 anos. Seria em 10. Uma luta desse vereador, junto ao prefeito, ele acabou concordando por toda essa demora. No começo do mês, eu conversei com vocês. Esse período que o prefeito pediu para que fosse depois do dia 10, 15 de maio, que esse projeto viesse para casa, o substitutivo, consegui mais um ano para vocês, que até então era 6 anos. Então não foi votado 2020 por esse motivo da pandemia, de um projeto federal e também acabamos tendo um ganho de 5 anos a menos para vocês. Vocês teriam uma equiparação em 10 anos. Graças a Deus esse projeto é em apenas 5 anos. Então, peço desculpa por ter esclarecido o projeto estar parado aqui, mas foi preciso parar e na hora certa esse vereador conseguiu com o prefeito aprovar esse projeto. Muito obrigado a todos. Questão de ordem, doutor Laércio Santos. Para encaminhar, vereador? Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Senhor presidente, caros colegas, uma boa tarde a todos. Eu sou da opinião que todo e qualquer projeto, já falei aqui por mais de uma oportunidade, sou a favor da deliberação, do aceite de qualquer projeto que são encaminhados a esta casa. Agora, se a gente, no momento seguinte, depois que tiver os parecer técnicos, se nós vamos votar a favor ou não, é outro departamento. Concordo aqui, vereador Ticiano, com relação à fala que foi dita quanto ao projeto de lei dos dentistas, que foi encaminhado para esta casa em 2020. Eu acho que o prefeito fez foi brincar com os sentimentos dos profissionais da área dentária da cidade de Guarulhos. Porque se ele não tinha convicção que esse projeto tinha condição de ser aprovado em 2020, que ele não encaminhasse para esta casa. Que, aliás, é uma reivindicação desse segmento desde 2017. Desde 2017, era um compromisso que o prefeito firmou com a categoria de equipará-los aos profissionais médicos. E nós estamos quase no fim do segundo mandato do prefeito enfrentando essa questão. Então, querer aqui atropelar as deliberações, a discussão e o debate em razão do projeto dos dentistas, que vai ser votado, eu não tenho dúvida nenhuma, na verdade, é jogar para a galera de forma inadequada. Repito, esse projeto ele chegou nesta casa em 2020. O prefeito teve 3 anos para discutir os salários da categoria, a adequação salarial, enfim, os encaminhamentos que deveriam ter sido feitos e não fez. É óbvio que o prefeito ele joga o problema para a Câmara Municipal e fala: o problema está lá na Câmara. A Câmara Municipal não votou porque a Câmara não quis votar. E quando não é verdade, a própria base do governo aqui foi cobrada em várias oportunidades, tinha que trazer os pareceres, depois falaram que o prefeito ia mandar um projeto complementar chamado substitutivo, enfim, o governo manobrou de todas as formas, como ele já fez com os engenheiros, como ele já fez com os arquitetos, fez com os farmacêuticos, cuja lei foi aprovada em dezembro passado e até agora, dos 30 e poucos cargos farmacêuticos que foram criados, não foi chamado nenhum farmacêutico. Então, esta é a forma irresponsável, injusta, inadequada do atual governo de cuidar da cidade. Mas isso não é motivo para que este legislativo deixe de tecer as suas considerações e os seus encaminhamentos. Eu sou até a favor desse projeto que foi encaminhado pelo governo. Projeto que cria uma representação em Brasília. Mas será que é o momento oportuno? Por que o prefeito, quando acabou com a coordenadoria, na época do prefeito Almeida, tinha 8 coordenadorias, uma das quais era de assuntos federativos, outra de assuntos internacionais, assuntos aeroportuários. Por que não estudou esse assunto lá atrás? Agora, quase em final de governo, ele vem criar estes cargos. Eu acho que isso não soa com seriedade aos interesses da cidade de Guarulhos. Repito, eu sou a favor da deliberação, mas um projeto dessa natureza que cria representação em Brasília,
Assim como o governo do estado tem representação em Nova York, na China, etc., eu acho que o município do tamanho de Guarulhos, de fato, precisa de uma representação em Brasília para acompanhar a liberação dos recursos, reivindicar o que é necessário, acompanhar as emendas parlamentares e tudo mais. Mas o prefeito agiu de forma irresponsável nesses 6, 7 anos não ter uma representação efetiva na capital sede do país, e eu tenho para mim que não é desta forma, quase no final de governo, que ele vem encaminhar um projeto desse que não vai resolver nada. Se não souber quem vai ocupar esse cargo lá em Brasília, se for simplesmente um pelo outro, sem ser uma pessoa habilitada com gabarito, a cidade vai perder e esse investimento não se justifica. Por esta razão aqui, a minha colocação a favor da deliberação e também fazendo os meus comentários relativamente aqui a alguns que querem usar a figura dos dentistas e muitos não conhecem com devido respeito o processo legislativo e acham que nós temos que atropelar aqui as votações e não, nós temos que seguir o rito, discutir, encaminhar, justificar o voto e vamos votar sem dúvida nenhuma o item 6º que diz respeito à segunda votação dos interesses do dentista, que deveria, repito, ter sido votado há 1 ano e pouco atrás. Não venha me dizer que nós não poderíamos votar a criação do salário. Nós não criamos a SAR, Secretaria de Administração Regional? Foi criado a SAR. Podia ou não podia? E foi criado, e outros cargos, outros reajustes, outras questões salariais foram criadas. Então, dizer que, ao longo desses 2, 3 anos, o projeto ficou parado nessa casa em razão do impedimento do momento da pandemia que nós enfrentamos, não procede. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Danilo Gomes. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereador. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanham, aos vereadores, ao público que está aqui presente. Este vereador, mesmo nós falando sobre criar o escritório de representação em Brasília, como me antecedeu aqui o vereador Edmilson Nobre Par, no qual eu tenho uma grande admiração, também de antemão já posiciono o meu voto favorável ao projeto de vocês. Inclusive passou também pela comissão deste vereador, no qual sou presidente da CCJ, junto com os demais vereadores, e demos parecer favoráveis. Porém, nós não podemos deixar de falar sobre o tema que está sendo discutido aqui, sobre criar o escritório de representação em Brasília da cidade de Guarulhos. É de extrema importância. O nobre vereador Lércio Santos, que mencionou agora, eu concordo, vereador, que isso poderia ter sido feito há 6 anos atrás, há 20 anos atrás, enfim, há muitos anos atrás deveria sim ter sido feito esse escritório em Brasília, e não foi feito. Mas não é porque não foi feito que nós não podemos ter início e ver aquilo que estava errado e consertar, porque é de extrema importância. Nós temos várias cidades, vou dar um exemplo de uma aqui, a cidade de Passa Quatro, se não me engano, em Minas, Santa Rita, o Paulo está me corrigindo, Santa Rita também, acho que tem 16 mil habitantes, Santa Rita de Passa Quatro, obrigado, nobre vereador, no qual conhece tudo nessa casa, tem um pouco mais de 16 mil habitantes, e tem um escritório de representação em Brasília. Por que Guarulhos não pode ter? Uma cidade com mais de 1.400.000 habitantes. Isso é de extrema importância. O vereador Romildo mencionou aqui quase agora, que quase ele perdeu uma emenda parlamentar há 5 anos para poder liberar essa verba, para poder fazer uma obra ali na praça, na quadra do Micail, numa infraestrutura que vai trazer mais qualidade de vida para a população. E não perdeu porque esse vereador correu muito e brigou muito para poder essa verba não ser perdida. Se nós temos uma pessoa responsável em Brasília, e eu concordo com o vereador Lércio Santos Nobre, que tem que ter sim, vereador, uma pessoa competente lá, nos representando, para que possa estar trabalhando em cima dessas demandas, dessas emendas que tem em Brasília para a cidade de Guarulhos. Recentemente, líder, Gilvan Passos, eu recebi do deputado Orlando Silva, e vamos aí concretizar, se Deus quiser, uma emenda de R$ 2.900.000, quase 3 milhões.
E nós vamos precisar de pessoas para poder estar brigando para que possa ter uma agilidade nessa emenda para a cidade de Guarulhos. Para não acontecer o que aconteceu com a emenda do vereador Romildo. 5 anos para poder conseguir essa verba, para poder usufruir na cidade. Nós não podemos. E mais recente ainda, sexta-feira, vereador Romildo, eu recebi uma ligação do chefe de gabinete do deputado Orlando Silva, no qual mencionou para mim que eu pudesse ajudar, porque estava parado uma emenda de R$400 mil para a cidade para a área do esporte. Se nós temos alguém em Brasília, não fica mais fácil, vereador? Muito mais fácil isso. E uma outra situação também, é na questão, este vereador, há uns 2 meses atrás, eu fui até Brasília, fazer algumas reivindicações para a nossa cidade. Foi onde que eu consegui com o deputado esta emenda para a da saúde, onde nós vamos ter uma carreta itinerante, um caminhão itinerante na cidade, para poder fazer exame de mamografia para vocês mulheres durante todos os dias do ano. Não só no mês de outubro, no mês da campanha do câncer de mama. E aí, eu também questionei lá, vários vereadores aqui, que 2 ou 3 mandatos, já brigaram muito pela questão daquela passagem do aeroporto ali. Vereadores já foram para Brasília, acho que em 10, 15 vereadores aqui, para poder brigar sobre essa questão, para que a GRU libere a passagem do aeroporto para que possa a população daquela região poder ter acesso. E eu tenho certeza, Gilvan, líder de governo, se tivesse alguém, ou esse escritório de representação da cidade de Guarulhos em Brasília, eu tenho certeza que alguma coisa já teria fluído positivamente nessa questão, principalmente a do aeroporto da passagem. Muito obrigado a todos. E assim, de antemão, presidente, só para concluir, o vereador nobre Maurício Brinquinho mencionou que algumas pessoas estão justificando, outros estão encaminhando sobre esse projeto. E aqui eu quero deixar claro, porque não é a nossa intenção de tumultuar. E sim, porque quando só um lado fala e mostra o que acha que está errado, supostamente, se o outro lado ficar calado, vai dar a entender que de fato aquilo está errado, que não tem sentido o que está sendo criado. Então, o nosso objetivo aqui é explanar e estar justamente com a cidade. E deixando claro, terá um gasto anual de aproximadamente R$312 mil. É muito dinheiro. Eu concordo também. Só que essa pessoa que vai estar lá, que provavelmente seja alguém de Brasília, que tenha capacidade técnica para buscar as demandas para a nossa cidade, com certeza ele vai trazer muito mais do que esse gasto que nós temos com eles anual. Muito obrigado, boa tarde. Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Para encaminhar, vereador? Estamos em encaminhamento. Eu sei que o momento não é oportuno, mas eu posso encaminhar daqui também? Sim, vereador. Aproveitando esse gancho, porque senão vai perder o teor da discussão, o que eu queria questionar Vossa Excelência. Porque mesmo sabendo que Vossa Excelência tem a ligação com o governo municipal, qual é o sentido de eu, na oportunidade, pedir essa questão de ordem que se transformou em justificação de voto? Encaminhamento, vereador. Desculpe, o encaminhamento, nesta que seria, no caso, uma questão de ordem, mas transformada em encaminhamento. Porque Vossa Excelência deve ter conhecimento, e eu acredito até que seja uma pessoa técnica, né, que será indicada pelo governo municipal, ou até uma pessoa que tenha trânsito, inclusive, no Congresso, nos ministérios, que não seja uma pessoa meramente para mais um cargo político, né? Porque não é o caso, uma assessoria política, um subsecretário que seja político. Então, esperamos que, desta forma, seja indicado alguém técnico, que tenha acesso e trânsito ao Congresso Nacional, que tenha trânsito também nos mais diversos segmentos dos ministérios em Brasília. Era isso que eu queria alertar a casa. Isso mesmo, vereador. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada Pela a ordem, votação, presidente. consideradas comissões. Para Questão de justificar o ordem, voto. vereador Maurício Brinquinho, para justificar. Muito obrigado, presidente. Como o vereador Danilo falou, a gente tem que explicar algumas coisas, né, vereador? Explicar quando as pessoas falam algumas coisas aqui, a gente tem que mostrar o outro lado. Porque o presidente poderia muito bem, presidente, ter chamado uma extraordinária só para votar o salário dos dentistas. Poderia ter feito isso, viu? Só para vocês entenderem também. E não ter colocado tantas outras discussões antes para a gente fazer o debate, para pressionar a gente para votar para o governo, e a gente não vai fazer isso. Então ele poderia ter chamado uma extraordinária só para votar o salário dos dentistas. Ele também não fez isso, né? Então, Danilo, então ele poderia ter feito isso. Assim como, deixa eu te explicar uma coisinha que o senhor, Vossa Excelência, não deve saber, mas já existia como é que chama? O escritório lá. Você sabe quem que acabou com o escritório? Vou dar uma aulinha de história para Vossa Excelência aqui de Guarulhos. Foi o prefeito Guti. Então, a gente não é que a gente é contra. Quero saber agora o porquê. Ele acabou. É tão necessário? É lógico que é. Eu tenho uma emenda aqui de R$500 mil que foi colocada em 2019. Em 2020 foi depositado nas contas do governo Guti para fazer uma obra. Né, uma obra de lazer ali no São Roberto. Ele demorou 3 anos, já estava depositado, não precisou de ninguém lá em Brasília, porque veio aqui o dinheiro direto. E mesmo assim o prefeito não teve a capacidade de colocar a obra em andamento. Está colocando a obra em andamento agora. Então não precisava do escritório lá. Mas mesmo assim a gente já tinha o escritório lá. Então da próxima vez o senhor dá uma pesquisadinha um pouquinho, o senhor dá uma analisadinha na história da cidade, na história do que aconteceu. Porque já tinha. Aqui ninguém é contra, não. Acho que é necessário. Só que a gente quer fazer o debate. A gente quer fazer a discussão. E essa história também de não poder votar nada na época da pandemia também é uma mentira, vereador Lauri. Foi criado, como bem disse o vereador Laércio Santos, foi criado a SARS. Foi criado vários outros cargos públicos aqui e foi feito no meio da pandemia. Poderia não ser aprovado para atuar na época da pandemia, mas poderia ter sido aprovado naquele momento para poder já estar com o aumento hoje dado. Também não fizeram isso. Então não vem colocando agora a culpa na gente, que a gente está discutindo, mesmo porque foram 3 da oposição, 4 da oposição que falaram, e o restante foi tudo da base. Então as discussões dentro do plenário devem ser feitas. Eu fui votado, eu não ganhei meu cargo. Eu não fui indicado para o meu cargo. Eu fui votado pela população. E já que eu fui votado, eu vou fazer o papel que a população me pediu para fazer aqui. É debater, discutir, esclarecer, fiscalizar. Cadê as ambulâncias do SAMU? Cadê o leite das crianças? Cadê o salário dos servidores? E aí não tem como falar aqui, olha, aí, vereador Gilvan Passos, sinto muito, vereador, sabe quanto eu gosto de Vossa Excelência, mas não dá para vir falar aqui agora, não. Vamos discutir só o aumento. Não. Por que não fez isso antes? Por que não colocou uma extraordinária somente para discutir o salário dos dentistas? Todos os nossos votos são favoráveis. Ninguém aqui é contrário. Agora aqui é uma casa, um parlamento. Aqui a gente está discutindo todos os benefícios, não é só para os dentistas, é para toda a cidade de Guarulhos. Se colocam projetos antes aqui para ser debatido, nós vamos ter que debater. Não tem como. Nós vamos colocar projetos antes, aí a gente não debate nada. Realmente, eles têm a necessidade, já era para ter acontecido, nós vamos votar favorável. Mas e os outros? E os outros projetos? Por que não retirou, então, da pauta? Votar só o dentista, não é, vereador Edmilson? Seria muito mais rápido. Seria muito mais rápido. E aí os outros a gente debateria na quarta-feira. Sabe por quê? Porque hoje veio, inclusive, pautas aqui para a gente discutir em cópia na CCJ. Eu não discuto, o senhor sabe muito bem, o senhor é presidente da CCJ, o senhor sabe muito bem que eu não discuto projetos em cópia. Porque tem que ser deliberado. Se ele não foi deliberado, por que eu vou discutir? Ele não existe ainda dentro do parlamento. Estou certo, vereador Paulinho? Não é. Em cópia ainda nem foi deliberado. Por que eu vou analisar um projeto que ainda nem foi deliberado? E agora querem minha assinatura também para deliberação? Não.
eu quero analisar o projeto depois de ser deliberado. Foi deliberado? Agora eu quero que vá para a reunião da CCJ, na quarta-feira, e aí eu vou discutir amplamente. Vou estudar o projeto, vou saber se meu voto... Porque aqui tem a questão do voto, da questão prática, da questão teórica, da questão técnica. Mas o meu voto não é só técnico. Eu não fui eleito aqui por questões técnicas. Eu fui eleito aqui por questões políticas. Meu voto é técnico e político. Então eu não vou pegar de sopetão, aparecer de repente aí, 3, 4, 5... de manhã me chamam para... Às 10 horas da manhã me chamam para 13 horas estar aqui para analisar projetos. Que é isso? Que é isso? Então isso não vai acontecer e não adianta vocês tentarem jogar a plateia contra a gente, tentar jogar alguma categoria, porque a gente aqui não está contra ninguém, não. Na verdade, a gente é favorável. Na verdade, a gente quer o debate. Na verdade, a gente quer a melhoria para a cidade de Guarulhos, que esse governo não fez. Em nenhum momento desses 6 anos ele fez melhoria nenhuma para Guarulhos. E uma das questões mais graves, tira leite da boca das crianças. Não tem ambulâncias. Agora está preocupado em voltar lá para Brasília. Por quê? É eleitoral outra vez? Será que o prefeito tem tanta certeza assim que ele vai ganhar novamente aqui? E quem que vai para lá? O senhor está falando de alguém técnico? Eu acho que é alguém que não pode se candidatar outra vez no ano que vem. De repente já tem tanta certeza que vai ganhar a eleição que já está arrumando um lugarzinho para ficar lá em Brasília. Obrigado, presidente. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar, a vereadora Janete Rocha Pietá. Olha, eu sou uma política que falo de política. Eu não fico falando, a não ser de quem compete e trouxe o projeto, a crítica. Eu quero dizer que eu não sou nenhuma vergonha, ao contrário. Eu sou uma vereadora que tem experiência de deputada. Ora, eu antes falei que eu acho, se eu fosse presidente, eu teria colocado no primeiro ponto. Ou no segundo. Porque o primeiro ponto era a questão orçamentária. Correto, todo mundo votou. E que dizer também ao líder do governo que vocês viram que foi adiado, nós fizemos um acordo de derrubar a sessão ordinária para colocar na pauta a questão dos dentistas. Esse foi o acordo. Agora, impedir que a gente argumente e que vocês, que são dentistas, que são pessoas de alto saber, saibam o que está rolando na cidade, é, no mínimo, imoral. E o que está rolando na cidade? O que está rolando na cidade é que, quando o prefeito Guti pegou o governo, ele terminou com uma comissão, ou ele quer botar tudo subsecretaria, que não era só para criar um escritório em Brasília. Nós tínhamos diálogo com o Mercosul, tínhamos diálogo com Brasília e tínhamos diálogo até com a África e outros países. Agora, ele reduzir e querer montar um escritório, isso tem gasto. Mas eu queria perguntar, por que ele não fez durante o governo que ele apoiou e votou Bolsonaro? Porque ele sabe que o governo é republicano e que tem verba. Veio verba para a enfermagem, vocês sabem? Foi assinado que estava parado no outro governo. Veio verba para a cultura, quase 10 milhões, e vai vir no segundo semestre. E me desculpa, vereador, que falou aqui que quer uma pessoa competente em Brasília. Não é. A questão de projeto não precisa de espaço, precisa de uma equipe técnica que faça bem os projetos. Quero dizer também que se perdeu verba que eu trouxe para Marinópolis, porque não interessava ao governo Guti fazer essa emenda, que eu tenho 20 milhões na Caixa Econômica Federal para Jacupêssego e que esse governo está enrolando e, portanto, a questão de escritório é mais carguinho para os amigos. E não a real competência para ajudar a cidade a se relacionar, porque merece. E tem... Pela ordem, presidente. E tem terceiro? Para justificar, vereador? Para justificar, vereador Sérgio Magno.
Ô vereador, ô presidente, boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste, os senhores dentistas que estão presentes e ao público que nos assiste pela rede social. E, presidente, eu estava aqui ouvindo aqui as palavras dos nobres vereadores que subiram até esse púlpito e ouvi a fala de cada um relacionado a esse escritório em Brasília, referente ao governo Guti, que o Guti não a tinha feito anteriormente e que hoje pede aí para essa casa votar esse projeto para criar esse escritório em Brasília. É necessário, sim, esse escritório em Brasília, muito necessário, porque para as negociações do município, para emendas parlamentares chegarem até o município para ser usadas, principalmente na esfera da saúde, que é muito necessário, que hoje nós vivemos aí a saúde de Guarulhos e de todo o Brasil meia precária. Então nós precisamos sim, da cidade de Guarulhos precisa sim desse escritório para ser feitas as negociatas em Brasília. Fora isso, eu queria falar aqui a respeito também que se cria um escritório com um funcionário de R$14 mil, explica aqui para mim, governo do PT, que criou 16 ministérios, enquanto Bolsonaro tinha 21. Acrescentou 16 ministérios para apadrinhar muita companheirada lá dentro. Muito companheiro. Veja só, gente, como o dinheiro do país vai assim, a água abaixo, sendo gasto de qualquer forma, de qualquer jeito, e o povo brasileiro passando fome, passando necessidade, e o pessoal aumenta para 16 ministérios, para completar os 37. E o Bolsonaro tinha 21. Retirou os ministérios para diminuir os gastos. E a companheirada foi lá, o Lula foi lá e aumentou a quantidade dos ministérios para praticamente colocar toda a sua turma no governo, que ele tinha feito acordo na época da eleição. Tá justo isso? Tá certo isso? Agora, comparar R$14 mil de um cargo que tem a necessidade para negociar dentro para a cidade de Guarulhos, algumas emendas para trazer benefício para a nossa cidade. Para encerrar, certo? Vereador. Para encerrar, presidente. E outra situação do leite. A situação do leite, que o vereador Brinquinho subiu aqui, já para concluir, falando a respeito de 1 litro de leite que era entregue na escola. Eu vou em 1 segundo, vereador concluir, Brinquinho, vereador, explicar para você. 850 gramas é que as empresas hoje são contratadas a entregarem. Não é 1 quilo mais. O contrato agora é 850 porque as empresas não fazem mais, 1 quilo, é 850. Obrigado, presidente. Já procurei, presidente. Para justificar... Questão de ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar... Vem aqui. Para justificar... Pela ordem, senhor presidente. Para justificar, Romildo. Muda aqui, ó. Para justificar, vereador Romildo. Oi? Para justificar, vereador Romildo. Mudando aqui a questão de ordem. Presidente, eu quero pedir aí a oportunidade para o senhor para me dizer a respeito da negociação que foi negociada. Me desculpa, é negociação nessa última palavra. Para justificar, vereador Romildo Santos. Obrigado, registrado, presidente. Vereador. Registrado. Para justificar, vereador Romildo Santos. Para justificar, senhor presidente. Senhor presidente, para justificar, senhor presidente, eu vi aqui atentamente aqui os vereadores que antecederam, senhor presidente. E na realidade, o que acontece, senhor presidente? O vereador Danilo, ele falou sobre o escritório em Brasília, mas o escritório de Brasília é muito importante.
O que é 1,5 milhão, vereadores? Dividido por 12 meses. Baseado na administração petista de 1.938 cargos comissionados anterior a 2016, vereador Jorginho Mota. 1.938 cargos comissionados, né? Prefeito Guti foi obrigado, né? E além de tudo, o Almeida, que era o prefeito da época, vereador Wesley Casaforte, ele tinha a responsabilidade, quando terminou a eleição em outubro de 2016, de mandar embora todos os companheiros que estavam lá. E não mandou embora os companheiros. E não pagou a rescisão contratual, vereador André Alves, dos companheiros de 1938 cargos. Ficaram sem receber R$1, querendo colocar o prefeito Guti na saia justa, porque ele assumiu o vereador Rafael Acosta no dia 1 de janeiro de 2017, logo em seguida, e o Ministério Público queria obrigar o prefeito Guti a pagar essa situação. Só que os cargos eram irregulares, vereador Lauri Rocha. Como é que o prefeito Guti podia pagar se o Ministério Público falou, não paga, não paga? E foram milhões de reais. Muitos trabalhadores ficaram sem a sua rescisão contratual. É uma vergonha. Então, se você colocar o valor, pastor Anistaldo, que o Almeida não pagou, o Almeida do PT não pagou de rescisão contratual dos 1.938 cargos, baseado em 5 ou 6 cargos pequenos em Brasília, vereador Lamé, que pode trazer grande contribuição do governo federal, de verba federal para o município de Guarulhos, é nada. Você vê como que o PT trabalha, vereador Jaime, para desconstruir o que o prefeito Guti com um pouquinho faz muito. E eles com muito não fizeram nada. 500 milhões eles receberam em 2010 para fazer 3 estações de esgoto em Guarulhos do governo federal. 500 milhões! E não fizeram o tronco. Não trataram nada de esgoto nessa cidade, presidente. E vem falar de 1 milhão e 500 em 2023, 13 anos depois. É uma vergonha. Eu teria vergonha aqui, vereador Danilo, de ouvir aqui os vereadores que me antecederam para falar disso. Eu teria vergonha, querendo falar uma coisa que não tem nem comparação do que eles gastaram nesse país, principalmente nessa cidade. 3 estações de esgoto que não fizeram o tronco. É igual você ligar, fazer a sua caixa d'água e não ligar do portão da sua casa a água para a caixa d'água. Nem pagava água, verdade, vereador Lauri? Nem pagava água, vereador Geleia. Lembraram bem? Era 60% só que pagava para a Sabesp. Dava o calote. E deviam 3 bilhões e 400 milhões do SAI. E quer dar uma de santinhos aqui. É vergonhoso, vereador Martelo. É vergonhoso. Devia fazer asfalto. Devia fazer pavimentação. Naquela época, mais de 1.200 ruas sem pavimentação. O vereador Martelo fez um elo importante de ligação, sempre fala aqui, da Bílio Martelo, o lugar que vai crescer a cidade de Guarulhos agora. Ali, no Água Azul, ali na região de Bom Sucesso, ali na região do Bambi, ali na região do Capelinha. Tem vereador aqui do PT que nem conhece lá. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Vereador, o senhor tem que dar graças a Deus que a sua entidade é do governo do estado de São Paulo e o Tarcísio ainda deixa lá o senhor ficar lá. E essa casa aqui que ajudou o senhor ficar lá com a sua entidade, tá bom? É do governo do estado, não é da prefeitura não. Porque se dependesse da prefeitura, o senhor tinha saído de lá também. Vereador, tá bom? Tenta não, porque o trabalho é bom. E quem segurou lá foi os vereadores do PSDB, eu, o vereador Geraldo e o vereador Gilvan naquela época. O senhor faz um trabalho bom. Então o senhor fala, mas nem o seu partido apoia o senhor, nem o senhor apoia ele. O senhor é o cara ali, ó, no cantinho ali, tá bom? O senhor sabe disso, Então, é fácil falar. Então, a gente vê aqui os vereadores do PT, pensam que são os salvadores da pátria. Que pátria? Acabaram com a pátria. Vem falar aqui de combustível. Quem acabou com o diesel aqui? Quem acabou com o combustível? Falaram que baixou. Acabaram com a Petrobras. Sugaram a Petrobras até o último.
e vem falar que, olha, nós baixamos o combustível. Aquela mulher lá, coitada, foi uma testa de ferro da Petrobras, aquela presidente. A Dilma, ela era uma conselheira, presidente. Uma conselheira que realmente foi usada. Ela não sabe se ela está no sul, se ela está no leste, se ela fala francês, se ela fala inglês, se ela mistura o portunhol o inglês. Então, pessoas capacitadas o governo federal não tem. Não tem. Então não venham falar aqui do pessoal de Guarulhos. O pessoal de Guarulhos faz o que pode e o que não pode com o pouco que tem e com a dívida que pegou. Pela ordem, presidente. Para justificar, vereador? Exatamente. Para justificar, vereador Jorginho Mota. Eu já estava com saudade dessa tribuna aqui, viu? Tava com saudade. É muito gozado e ao mesmo tempo engraçado ver os colegas subirem aqui para querer falar de um cargo que vai ajudar Guarulhos a ter uma ligação lá, quando na verdade nós temos vereadores aqui que são íntimos do presidente Lula, que podiam ajudar. Mas como estão na base, como estão contra a base, então, sabe aquele negócio quanto pior, melhor? Aquele negócio quanto pior, melhor? Aliás, eu queria até agradecer ao prefeito Guti e ao secretário Alex Viterali pela homenagem que foi feita ao meu pai, falecido pai, que faleceu de Covid, no sábado, ao inaugurar a última obra abandonada na gestão do PT. A última obra de 17 foi a última obra que estava abandonada, uma escola abandonada, de várias que já inauguraram, CEL, UBS, construtoras que vieram para a nossa cidade para superfaturar obras e abandonar e ir embora da cidade. Aí quando eu venho aqui e falo dos 7 bilhões e 400 milhões, aí vem os vereadores aqui da esquerda, né? Falar que, não é isso, que não é aquilo. Acorda, gente. Ó, o pessoal veio aqui para ver a gente trabalhar, não para ficar enrolando aqui. O pessoal veio aqui porque o pessoal sim, o pessoal que está aí sim está trabalhando. Nós aqui, sabe o que nós estamos fazendo? Desculpa, o que nós estamos fazendo aqui é segurar o que agora, na tua vez você subiu aqui, né? Quando vai falar do teu partidinho, aí você fala, né? Faça-me o favor. Presidente, peço que o senhor restabeleça aí meu tempo. Tá garantido por favor. O tempo, vereador. Vou falar por que eu não posso? Só Vossa Excelência que pode falar. Eu esqueci que Vossa Excelência está aqui há quase 4 mandatos. Eu esqueci que Vossa Excelência está aqui há quase 4 mandatos e Vossa Excelência não fiscalizou isso, as 17 obras paradas. E agora também não dá mais para procurar o culpado, porque o culpado já está no céu, né? Morreu. Então não dá nem para procurar mais o culpado. Mas as obras foram terminadas, vereador. Isso daí não fala. Ninguém diz que nós tivemos agora numa audiência pública aqui, na última sexta-feira, para falar de uma verba que está vindo, inclusive do governo federal, para a cultura, né? Sendo que na época do próprio PT, não tivemos nenhuma verba. As audiências públicas que nós tínhamos aqui, dizem os funcionários da casa que não durava 15 minutos. E o secretário, o vereador era secretário. Entendeu? Tem que virar, vereador. Vamos falar a verdade, vereador. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, vereador. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Eu espero, pode vir, vereador. Nós estamos numa democracia, vereador. 7 bilhões e 400 milhões, vocês deixaram uma dívida para nós aqui, para a cidade de Guarulhos. Eu não era vereador, não. Eu estava lá, sentado naquela poltrona e vendo a nossa cidade no buraco.
vendo a nossa cidade afundar. Entendeu? As escolas abandonadas aí, obras superfaturadas. Entendeu? Vendo, ó, a cidade ser entregue às traças. E aí agora, vocês vêm falar de um cargo? Vereador, por que Vossa Excelência, para votar os cargos da Câmara aqui, Vossa Excelência não falou isso? Hein? Por que Vossa Excelência não votou contra? Não, eu não pedi. Ué, então eu vou pedir que Vossa Excelência pule do prédio. Vossa Excelência pula? Vou pedir que Vossa Excelência pule. Então pronto. Você está me chamando de louco? Você está me chamando de louco? Você está me chamando de louco aqui na tribuna? Isso é capacitismo. Você está me chamando de louco? Cuidado, vereador, com suas palavras. Cuidado. Eu lhe respeito, vereador. Eu lhe respeito, hein? Eu nunca te desrespeitei, tá? Apesar de cada coisa que o senhor já falou aqui em cima, eu nunca te desrespeitei. Me respeite, vereador. Me respeite, vereador. A hora que o senhor estiver falando aqui, eu vou ficar do seu lado falando, vereador. Tá? O senhor foi eleito pelo povo e eu também. A diferença entre eu e o senhor é pequena. Eu tive 2.000 votos, o senhor também teve 2.000 votos. Só que o senhor já está nessa casa há 4 mandatos, eu cheguei agora. Então, para o senhor ver como o povo está acordando. E o povo está acordando cada vez mais. E tenho certeza que na próxima legislatura, o povo vai dar a resposta nas urnas. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Suspendo os trabalhos, vereador, só um minuto. Suspendo os trabalhos por 1 minuto. Reaberto os trabalhos, suspendo por mais 1 minuto. Reaberto os trabalhos. Item terceiro ao senhor secretário para leitura. Item terceiro. Leitura e deliberação, projeto de lei 1581 de 2023. Altera as leis 7.902 e 7.904 de 26 de abril de 2021. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item quarto, senhor secretário, para leitura. Item quarto, leitura e deliberação do projeto de lei 1582/2023. Institui o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, estabelecendo a redução de juros e multas monerários provenientes dos acréscimos legais incidentes sobre os débitos tributários e não tributários existentes para a administração pública direta e com extinta autarquia de serviço autônomo de água e esgoto de Guarulhos, SAAI, autor Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Peraí, tem problema? É.
Dá licença, vereador. Fica à vontade. Aqui nem casa de mãe. Tá bom, né? Obrigado, seu Luiz. Se não fosse o senhor, viu? Gosto muito do senhor, mas o senhor está andando muito mal acompanhado, viu? Martelo. Miguel. Votou. Qual que nós estamos agora? Vamos para o quinto agora. E tem quinto. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 5º ao senhor secretário para leitura. Item 5º, leitura e deliberação do projeto de lei 1583, dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais nos termos do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 6º ao senhor secretário para leitura. Item 6º, segunda discussão e votação do texto do substitutivo 01, apresentando ao projeto de lei 1031 de 2020. Estabelece o piso salarial profissional do cargo ou do emprego público de cirurgião dentista e altera o anexo 9º da lei 6.359 de 3 de abril de 2008. Autor, Prefeitura. Em discussão. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar. Para discutir, vereador. Para encaminhar. Encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar, vereador Dr. Alexandre Dentista. Para encaminhar, presidente. vereador. Obrigado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos os vereadores que votaram em primeira votação esse projeto e conto mais uma vez com um voto de Vossa Excelência. E também deixar bem claro que esse projeto nós vamos votar dos dentistas que trabalham da prefeitura não é um aumento salarial. E sim, é para corrigir um descaso e uma injustiça que aconteceu com eles há 35 anos. Porque na prefeitura, antes desse período, o salário dos dentistas e dos médicos era o mesmo salário. Então isso não é um aumento salarial, é apenas uma correção de uma injustiça que fizeram com os dentistas de 35 anos para cá. E também gostaria de parabenizar todos os cirurgiões dentistas que cuidam com tanto amor e dedicação da saúde bucal da nossa população. Muito obrigado e conto com o apoio dos senhores. Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Você vai? Você vai riscar? Não vai. Deixa passar não.
Encerrada a votação, aprovado Pela a ordem, senhor, sanção. pela Parabéns a todos. Pela ordem, senhor presidente, para justificar o voto. Para justificar, a vereadora Janete. Em primeiro lugar, eu quero dizer que esta casa tem respeito a vocês, a essa categoria. Vocês viram que todos nós, vereadores e vereadoras, votamos favorável. É muito importante que isso seja claro. Vocês saibam que essa casa é uma casa de debate político. E eu já disse, e quero reafirmar, que o acordo que nós fizemos por vocês foi derrubar a sessão ordinária para entrar na extraordinária. E veja, nós nem encaminhamos, porque é consenso nessa casa, até os vereadores que aqui não estão, certamente, se aqui estivessem, votariam favorável. Quero dizer da importância dessa categoria e dizer que eu respeito e saibam que dar valor a vocês é dar valor à saúde, ao SUS, porque as doenças da boca podem atingir ao coração. Eu tenho experiência de um amigo que, devido a uma infecção dentária, teve que fazer uma operação no coração. Então, vocês receberem o que de direito é, no mínimo, cumprir a lei. Portanto, eu quero dizer para vocês que nós, aqui, é o espaço de parlamento, de falar. Agora, não dá para um projeto como o de vocês, que vem em 2020, né? 22. Agora, colocar na pauta um projeto que veio agora, dia 26 de maio de 2023, e querer passar correndo só porque vocês estavam na pauta. O que nós debatemos foi uma política errada de querer mandar um escritório, quando eu estou falando que acabou com uma comissão ou subcomissão que tinha não só Brasília, como tinha Mercosul, como tinha África e tudo mais. Aqui é espaço de debate. E aí eu quero parabenizar e dizer muito obrigado ao bem que vocês prestam. E sei que muitos de vocês ficaram muitas vezes sem poder trabalhar por falta de insumo. Mas vamos comemorar. Vocês merecem, e toda a casa votou a favor do projeto nosso, dos dentistas. Para justificar, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras que votaram favoravelmente. Conforme eu tinha dito na primeira fala que eu fiz aqui na tribuna, que a gente não utilizasse esse momento que tivemos aqui a presença de vocês, profissionais, concursados da prefeitura. Ninguém que está aí entrou pela porta dos fundos, entrou por concurso público e deva ser valorizado. E que o apelo que a gente fez foi que nós não transformássemos isso em debates outros que têm que ser realizados. Então eu gostaria só de dizer, parabenizar vocês, parabenizar os vereadores e vereadoras. Não vou responder agora o vereador Jorginho em respeito a vocês, mas não é que eu vou deixar de responder. Vereador Jorginho, daqui a pouco a gente volta. A hora que terminar essa votação, vai abrir outra, aí nós vamos conversar aqui na tribuna e debater, porque esse é um lugar de debates e de conversa. Parabéns a todos vocês. Rápido, senhor presidente. Para justificar. Vou justificar daqui mesmo. Para justificar, vereador Geraldo Celestino. Daqui mesmo, bem rápido. Parabenizar os dentistas, é merecido, tá? Nós ainda vivemos no país do desdentado, e saúde é tudo, saúde bucal é tudo. E saudar uma pessoa que desde o início está aqui com a gente cobrando esse projeto. O Graco. Levanta aí, Graco. Parabéns. De luta, tá? E obrigado, senhores vereadores, pela votação. Para justificar. Para justificar, vereador Dr. Alexandre Dentista. Hoje, dia 29 de maio de 2023, 16 horas e 12 minutos. Estamos presenciando um momento histórico e muito importante para a vida e a carreira desses profissionais cirurgião-dentistas. Acabamos de corrigir um descaso de 35 anos, equiparando os salários dos cirurgiões-dentistas com os médicos da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Quero parabenizar a todos os cirurgiões-dentistas que trabalham na Prefeitura, a POPG e também a PCD, que lutaram junto para chegar nesse momento.
Quero agradecer o prefeito Guti e a toda a sua equipe técnica, secretário Adam, secretário Dr. Ricardo Rui, secretário americano, a todos que nos ajudaram na aprovação desse projeto. Quero agradecer o presidente Tiziano e toda a sua equipe técnica também por esse momento. Prefeito Guti, o senhor é um homem de palavra e de compromisso. Parabéns, obrigado mais uma vez. Deixarei um legado para a história dessa cidade, junto com o prefeito Guti e todos os vereadores dessa legislatura. Acabamos com essa injustiça salarial e valorizamos esses profissionais que atendem com tanta dedicação e respeito e amor à nossa população. Continuarei lutando pela valorização salarial de todos os trabalhadores da saúde, inclusive do cirurgião dentista, porque nós não aprovamos agora aumento salarial, e sim corrigir um descaso de 35 anos. Quero agradecer a todos os vereadores que votaram nesse projeto e estão fazendo parte dessa história de luta desses profissionais da odontologia. Obrigado a todos que fizeram parte da construção desse momento. A luta continue. Contem sempre com esse vereador. Obrigado. Parabéns, vereador Dr. Alexandre Dentista. Vereador, tivemos a oportunidade de várias reuniões juntos e ele sempre cobrando essa demanda dos cirurgiões, dos dentistas da cidade. A gente sabe o quanto o senhor, quanto Vossa Excelência lutou para que isso acontecesse. E sem contar os dentistas, que uma luta de mais de décadas, né? A gente conversou aqui no plenário da Câmara em outra oportunidade e a gente sabe o que vocês passaram aí para chegar até aqui. Então são todos merecedores, mas eu quero deixar os meus parabéns aqui em particular ao vereador Dr. Alexandre Dentista, que não abandonou um só minuto essa causa. Já em outros governos, nesse governo, sempre em prol da categoria, e a gente reconhece isso. Acho que é unânime aqui entre os vereadores. Tá bom, vereador? Parabéns a todos os dentistas da cidade. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Convido... Suspendo os trabalhos por mais 2 minutos. Reabertos os trabalhos. Suspendo por mais 5 minutos. Reaberto os trabalhos. Tendo em vista a ausência do primeiro secretário aqui, eu convido o vereador Pastor Anistaldo. Está por aí? Não. Então, o vereador do assumir os trabalhos, secretariar os trabalhos, vereador. Questão de ordem, Questão senhor de presidente. ordem, minha vice-presidente, vereadora Karina Soutur. Senhor presidente, essa vereadora aqui possui uma SEI em andamento nesta casa? Sim, vereadora. SEI dos médicos já foi publicada. Eu queria deixar registrado, então, presidente, para todos os vereadores que compõem a SEI, que na próxima quarta-feira, dia 31, às 11h30, daremos início aos trabalhos, tá? A nossa primeira sessão. Então, os vereadores que compõem, conto com vocês para que venham nessa primeira reunião, para que a gente possa dar início. Certo, senhor presidente? Vereador. Só isso. Obrigada. Item 6º ao senhor secretário para leitura. 7º, item 7º. Item 7º, discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 3494/2022, altera a redação do inciso 7º do artigo 12 da Lei Orgânica do município de Guarulhos, para disciplinar, inclusive, a satisfação de gratificação natalina, 13º aos agentes políticos que enumera. Autor, Dr. Laércio Sandes e outros. Em discussão, o projeto e o substitutivo, número 01. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, o substitutivo, número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada encerrada a votação. Rejeitada. Em votação o projeto. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Observado o intervalo mínimo de 10 dias previsto no parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.